Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Sou Cristina Mello. Estarei comentando a lição 10 do dia 5 de dezembro de 2021, com o título Paulo e seu amor pela Igreja. A nossa lição 10 é uma continuação dos estudos do quarto trimestre de 2021, que está com o tema O Apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E o comentarista é o pastor Elienay Cabral. E nesta lição de número 10, nós vamos tratar de algo que se destaca com clareza no ministério do apóstolo Paulo, que é o seu amor pela Igreja de Cristo. É importante nós elencarmos aqui que o objetivo principal desta lição é que nós compreendamos e estimulemos os alunos, todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, a amar a Igreja de Cristo. Nós estamos vivendo um tempo em que é muito comum ouvirmos muitas críticas acerca da Igreja de Cristo, mas nós devemos entender que o corpo de Cristo na terra, que é a sua igreja, é algo muito importante para Deus, para seu Filho Jesus, e nós devemos, assim como o apóstolo Paulo, demonstrar em ações práticas o nosso amor pela igreja. Amém? E para estudar esse tema, o pastor Elienay Cabral escolheu um texto da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos do 1 ao 10, que é o texto base da nossa leitura bíblica em classe, para entendermos aí sobre este tão grande amor de Paulo pelas igrejas plantadas, porque todas as igrejas formadas por ele foram muito amadas pelo apóstolo. E o amor dele por todas essas igrejas revela o seu sentimento em promover o amor entre os irmãos e preservar cada uma das igrejas para o amado esposo Jesus Cristo, conforme Apocalipse 21, 9. E para tratar deste assunto, o pastor Elienay escolheu em 1 Tessalonicenses, e aqui tem um pouquinho da história deste lugar registrado aqui no livro de apoio. O autor diz que era uma cidade em uma região de muitos mananciais, especialmente quentes, que atraía muita gente, e o seu nome anteriormente era Termas, e só posteriormente um rei macedônio chamado Cassandro mudou o nome da cidade para Tessalônica, que era o nome de sua esposa. Quando ele chegou na cidade por volta de 315 a.C., ele transformou este local em um grande centro político e comercial da Macedônia, tornando-a a sua capital. Paulo chegou neste local em 50 depois de Cristo, aproximadamente, e ele descobriu que ali havia um grande potencial de pessoas que poderiam ser evangelizadas. Então, Paulo e Silas vieram de Filipe para Tessalônica, conforme registro bíblico, visitaram por 3 sábados seguidos as sinagogas da cidade e eles pregavam o Evangelho de Cristo. Segundo a história, conforme registrado no livro de Atos, este ato de pregar aquele povo ali chamou a atenção dos judeus, especialmente dos fariseus, que estavam nestas sinagogas que ali existiam. E segundo a história, alguns gentios, simpatizantes também do judaísmo, foram impactados pela mensagem pregada pelo apóstolo Paulo. Então, tanto os gregos como os judeus receberam esta mensagem e juntos formaram a igreja nessa cidade, conforme o capítulo 17 do livro de Atos. A igreja de Tessalônica, ela foi formada também em meio à perseguição. E Paulo teve que sair da cidade
às pressas por causa disso. Nós vimos este fato acontecer em várias igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo. Muita perseguição, ele muitas vezes até mesmo apanhando em alguns lugares. Se nós observarmos o texto bíblico em 1 Tessalonicenses, que ele vinha de Filipos e ele já havia sido confrontado ali por judeus, havia apanhado, e ele chega ali, quando vê aqueles irmãos, de ânimo pronto, ele inicia para pregar o Evangelho de Cristo. Nesta igreja, foi nesta igreja que ele mais tarde escreveu, encorajando aqueles cristãos a não desanimar por conta das aflições, mas permanecer firmes, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 3 e 4. E Paulo, ele teve um grande amor por esta igreja ali em Tessalônica. Ela se tornou uma comunidade especial, mesmo sendo perseguida, porque mesmo sendo perseguida pelos oponentes judeus, que rejeitaram a sua mensagem, eles continuaram firmes. Uma das características que marca esta igreja era o amor ao Senhor Jesus e o amor recíproco entre os irmãos. Veja o que ele diz a esses irmãos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Mas, havendo primeiro padecido e sendo agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. E Paulo ama profundamente esta igreja, assim como as demais, mas esta tem uma característica especial, porque eles se tornaram uma comunidade especial, porque mesmo sendo perseguida pelos judeus que rejeitavam a sua mensagem, eles permaneceram fiéis. E esta característica que marcou esta igreja era o amor do Senhor Jesus e o amor recíproco entre aqueles cristãos. Então, a igreja de Tessalônica, ela nasceu no meio aí desses grandes embates entre Paulo e os judeus, e eles permaneceram firmes e fiéis ao Senhor Jesus. E a introdução aqui na nossa lição diz assim: pelo menos duas características marcaram a igreja de Tessalônica: seu amor ao Senhor Jesus e o amor recíproco entre os irmãos. À luz do exemplo dessa igreja e do sentimento do apóstolo Paulo por ela, o nosso propósito é mostrar que, como seguidores de Jesus e membros de uma igreja local, devemos amá-la e expressar esse amor na comunhão dos santos. E o tópico de número 1 tem o tema o amor de Paulo pela igreja. Dentro deste tópico, nós temos 3 subtópicos. O primeiro, o amor como o de um pai para um filho. O segundo, o amor motivado pelo modo de viver o evangelho. O terceiro, o amor deve nortear a nossa vida na igreja local. E neste subponto 1, nós vamos entender que Paulo cuidava das igrejas plantadas como o amor de um pai para com um filho. Paulo, ele amou profundamente todas as igrejas plantadas. É possível ver isso em todas as suas cartas escritas. Primeiro, em forma de oração, ele sempre apresenta como aquele que está orando pelas igrejas locais. Nós vemos também o profundo amor do apóstolo quando ensina aqueles irmãos, quando corrige aqueles irmãos, e também pelo fato de algumas delas terem sido escritas em prisão. Então, mesmo preso, ele ainda continuava cuidando da igreja de Cristo. Veja aqui alguns textos onde
vemos o amor de Paulo por aquelas igrejas plantadas. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 2 e 3. Romanos, capítulo 1, versículos 8, 9 e 10. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Efésios, capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 14. Filipenses, capítulo 1, versículos do 3 ao 11. Colossenses, capítulo 1, versículos 3 e 9. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 2 e 3. E 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 14 e 15. Nesta carta em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 14 e 15, ele se compara a um pai espiritual para aqueles irmãos em Corinto. Ele lembra a estes irmãos que todo o trabalho que ele havia feito ali era por amor à igreja de Cristo. Olha o que ele diz lá no versículo 14. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Então, ele se apresentando ali como um pai, ou se comparando como um pai espiritual para aqueles irmãos. Então, o apóstolo Paulo, muitas vezes impedido por prisões, ele mesmo assim se preocupava com a vida espiritual desses filhos. Ora, exortando, ora admoestando, ora aconselhando por meio de cartas, quando recebia essas notícias das igrejas plantadas, e sempre orando. Ele sempre se apresenta como alguém que ora pela a igreja de Cristo. O comentarista da lição, o pastor Elienay Cabral, ainda diz: na verdade, Paulo, ao comparar-se com um pai espiritual, fez lembrar a igreja de todo o trabalho realizado com sofrimento no meio deles. E esta característica de pai, ela está bem presente também nas cartas escritas aos outros irmãos das demais igrejas plantadas pelo apóstolo. E no subponto 2, o amor motivado pelo modo de viver o evangelho. Então, Paulo faz menção nesta carta sobre o modo como estes irmãos receberam a palavra e a praticaram com coerência aos ensinos recebidos. Nos textos de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo do 5 ao 10, faça a leitura aí, você verá o destaque que Paulo dá, a sua alegria ainda em constatar o amor de Deus na vida desta igreja. Eles verdadeiramente receberam o Evangelho de Cristo e demonstravam em ações práticas, no viver diário, a sua conversão a Cristo. Vou ler aqui o versículo 6 de 1 Tessalonicenses 1, 6. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Então, estes irmãos, eles receberam o Evangelho e eles praticaram. E eles foram exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, conforme o versículo 6. A fama deles, o ato deles, a ação deles foi tão perfeita em amor que por todos os lugares corria a notícia da fé daqueles irmãos ali de Tessalônica. E Paulo ali, ele não tem correção a fazer, ou muita correção a fazer. Veja o que ele diz lá no versículo 8.
A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisas algumas. Então, as pessoas mesmo testificaram da fé daqueles irmãos. O autor registrou aqui no livro de apoio o seguinte texto. Timóteo trouxe tão boas notícias da fidelidade daqueles cristãos à doutrina ensinada sobre Cristo, e este zelo pastoral provocou um profundo amor e respeito do apóstolo Paulo pelo modo como os tessalonicenses receberam a palavra ensinada e como praticavam a convivência cristã. É importante nós lembrarmos aqui também que estes irmãos, eles vinham de um mundo ou de um lugar onde havia muita idolatria. O povo ali era muito idólatra, mas eles abandonaram essas crenças nos ídolos e viviam o verdadeiro evangelho de Cristo. E isto chamou muita atenção do apóstolo Paulo. E no subponto 3, o pastor vem tratar aqui o amor que deve nortear a nossa vida na igreja local. E ele traz para nós aqui uma exortação, pois, como ele mesmo diz aqui, nós vivemos num tempo em que muitos vivem a criticar a igreja local. Criticam a igreja local, a liderança, os pastores. Muitas vezes nós vemos isso até mesmo em redes sociais, em rodinhas de conversa entre os irmãos. E o autor vem dizer aqui que agora é a hora de nós demonstrarmos o amor pela igreja que nós congregamos. O lugar onde servirmos a Deus, o lugar que nós escolhemos para servir a Deus, deve ser compartilhado a comunhão com os outros irmãos e realizarmos a obra de Deus junto, em conjunto. Porque muitas vezes, Paulo também ensinando em suas cartas, ele ensina para nós como nós devemos nos portar diante de coisas que nós muitas vezes não concordamos, não é? Tem maneiras de nós agirmos. E não é falando mal dos nossos irmãos, das nossas lideranças, que nós vamos resolver os problemas ali. É por isso que Paulo escreve as cartas, fazendo as devidas correções como líder que ele é, não é? Essas correções aí devem partir das lideranças. Nós devemos viver em amor, em comunhão e ajudando-nos uns aos outros mutualmente. O autor diz aqui ainda, o amor de Paulo pela igreja deve tocar o nosso coração e assim sermos encorajados a manifestá-lo na igreja local em que convivemos. O tópico 2 vai tratar o tema o amor e fé na igreja. O subponto 1, amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. O 2, a fé e o amor no ensino de Paulo. E o terceiro, a dimensão prática do amor na igreja. No subponto 1, quando vem tratar do amor, o autor vem dizer aqui, no ensino de Paulo, Deus manifestou o seu amor salvífico por meio de seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo mostra que a expressão suprema deste amor é a crucificação de Jesus no Calvário, seu doloroso sacrifício. E esta é realmente a expressão suprema do amor de Deus pela humanidade, que é a morte do nosso Salvador Jesus na cruz do Calvário. Para falar de amor é preciso falar de Deus. A palavra diz que Ele nos amou primeiro, 1 João 4,19. E ainda diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5, Romanos 5, 8. O seu amor, ele se expressa
em desejar o melhor para nós. E este amor também, ele tem a intenção de provocar em nós uma comunhão para com ele. A palavra de Deus diz que o amor de Deus ele foi derramado em nossos corações. E por que foi derramado em nossos corações? Porque nós recebemos o Salvador Jesus Cristo, a expressão máxima do amor de Deus. Nós sabemos pelas Escrituras que o amor de Deus ele foi provado na prática, conforme Romanos 5:8. Olha o que diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Deus planejou a salvação em Cristo, nós ainda nem existíamos. E Deus já sabia de antemão que o homem iria pecar, e por isso ele provê o Salvador. Deus provê um Salvador para um homem que pecaria, para mim e para você. Um homem que não reconheceria o seu amor. Então, quando ainda nós nem o conhecíamos, Deus já preparou o Salvador para restabelecer ou reconciliar a paz com Ele através do seu Filho Jesus. E este amor foi provado quando Cristo morreu ali na cruz do Calvário. E a profundidade deste amor, ela está em Deus. Ainda aqui no livro de apoio, o pastor vem falar da reciprocidade do amor. Ele diz que a reciprocidade ela é manifestada no relacionamento cristão. Cita aqui a igreja tessalônica como uma igreja que sabia amar. E este amor ele se refletia nas relações sociais no seio da igreja. Ainda aqui ele cita a passagem de Gálatas, capítulo 6, versículo 2, onde Paulo diz: levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Trazendo aqui para nós a conscientização que nós podemos e devemos ajudar os nossos irmãos. Cargas todos nós temos, mas nós não precisamos carregá-las sozinhos. Os irmãos em Cristo, eles podem estar um ajudando o outro, não é? Ninguém deve carregar suas cargas sozinhos. Nós devemos estar dispostos a ouvir, nós devemos estar dispostos a entender a necessidade do nosso irmão, a ouvir, a doar-se, doar o tempo, doar também, se for necessário, alguma coisa para prover os nossos irmãos mais necessitados. Então, nenhum crente precisa levar sozinho as suas cargas, mas sim nós podemos compartilhar com os irmãos. Ainda ele diz aqui no livro de apoio: é verdade que o Senhor Jesus tomou o nosso fardo do pecado, colocou sobre si e deixou-o na cruz do Calvário. Porém, podemos ajudar-nos mutualmente. Era o que a igreja de Tessalônica fazia, uma vez que aqueles crentes ajudavam-se mutualmente para manter a unidade do Espírito em suas vidas. No subponto 2, o autor vem tratar aqui que a fé e o amor, ela tem uma relação, ela se relaciona entre si. Em 2 Tessalonicenses, Paulo diz: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3.
3. Então, o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui que há uma correlação entre a fé em Cristo e o amor entre os irmãos. Aí o autor diz: logo, na fé cristã, o único débito que temos como crentes em Jesus é o amor recíproco para com os outros. Esse amor deve ser demonstrado na igreja local. E no subponto 3, o autor diz a dimensão prática do amor na igreja. Então, aqui trazendo para nós mais uma vez que o amor ele deve ser prático, ele deve estar em nossas vivências. Tanto o apóstolo Paulo ensinou isso, como o nosso Senhor Jesus. Um exemplo que nós temos é a passagem do bom samaritano que Jesus conta ali para os seus discípulos, não é? De uma maneira que aqueles que estavam inseridos no judaísmo, que eram fariseu, que eram praticante da lei, ele não demonstrou o amor verdadeiro para aquele homem que estava caído ali no caminho. Então, o religioso, ele falava do amor de Deus, mas na hora de mostrar a prática, ele não atendeu este requisito que era esperado de um homem que servia a lei tão perfeitamente. E muitas vezes nós também carregamos aí aquele nome de cristão, de quem frequenta a igreja em todos os cultos, está em todos os momentos ali, e quando é para demonstrar o amor prático, nós somos falhos. Então, que nesta lição, que nesta passagem nós possamos aprender que o amor não é algo abstrato, é preciso mostrá-lo de maneira concreta no ambiente da igreja local. É o que o autor diz aqui, ó. Pastorear com fidelidade os crentes, suprir a necessidade de quem precisa, visitar os irmãos em suas enfermidades, orar uns pelos outros e tudo quanto se apresentar como oportunidade de amar. Romanos capítulo 13, versículo 10. Então, todas as vezes que tiver um momento que você pode demonstrar o seu amor, o faça, porque é isto que o Senhor quer da igreja. E os irmãos da Tessalônica, que é o estudo da nossa lição de hoje, eles amavam tanto uns aos outros que a fama deles, a notícia sobre o que acontecia ali em Tessalônica foi por todos os lugares da Macedônia e Acaia, como um exemplo para aquela igreja. Tópico 3. As 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Subponto 1. As 3 virtudes teologais. Subponto 2. A virtude da fé. Subponto 3. A virtude do amor. Subponto 4. A virtude da esperança. Nesta carta, Paulo informa aos irmãos que está constantemente em oração por eles e ainda diz, lá em 1 Tessalonicenses 1,3, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Então, neste texto, Paulo está aqui trazendo para nós 3 virtudes que formam uma tríade, segundo o autor aqui, especial nos ensinos paulinos, que são a fé, o amor e a esperança. Estas 3 virtudes, elas também estão presentes quando ele escreve aos irmãos em Corinto, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, mas o maior destes é
o amor. Então, Paulo está deixando aqui para nós que estas virtudes, elas devem fazer parte da igreja local. E a primeira virtude aqui, tratada nesse texto, é a virtude da fé. Na carta aos Tessalonicenses, melhor dizendo, ela se refere ao efeito prático que o apóstolo denomina de obra da fé. Paulo usa aqui o termo obra da fé. Esta obra é uma referência ao que os irmãos faziam, levando o nome de Jesus para outras pessoas. Então, o autor diz aqui, é a identificação da fé demonstrada por estes irmãos. Esta fé, ela é operada pelo Espírito Santo, que também é aquele que opera a esperança do recebimento das bênçãos divinas. E é importante nós deixarmos registrado aqui, quando falamos da obra da fé, que esta obra da fé, ela não anula a doutrina da justificação pela fé, mas refere-se ao fato de que a fé salvadora tem o seu efeito prático na obra da fé, que é aquilo que Tiago diz lá em Tiago 2:18. Veja o que diz o texto. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, aqui deixando claro para nós que a fé, ela deve ser demonstrada nas obras que fazemos. As obras, elas não são justificativa para a salvação, mas aqueles que foram salvos, que têm fé no Salvador, que o Espírito Santo está neles, eles demonstram ou mostram obras da fé. O autor ainda diz aqui, não devemos pensar na fé como virtude que o crente produz por um ato meritório. O próprio apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, a obediência da fé, que implica no tipo de obediência que brota da fé, que consiste na fé. Porém, quando falamos da obra da fé, entendemos que a obra e obediência estão ligados à fé para realizar a obra. Obedecemos à vontade do Senhor porque cremos na sua palavra. A referência que Paulo traz aqui a este efeito prático que ele chama a obra da fé, que estava presente na igreja da Tessalônica, também deve estar presente nos nossos dias. São frutos na igreja local que refletem a nossa fé. E depois nós temos aqui no subponto 3 a virtude do amor. 1 Tessalonicenses 1:3 é o mesmo versículo, onde o apóstolo fala trabalho do amor. O que nós podemos definir como um trabalho do amor? Aí ele diz aqui, havia um senso coletivo nos Tessalonicenses de que os seguidores de Jesus deveriam trabalhar motivados pelo amor ao nosso Senhor. Então, o trabalho do amor é aquele trabalho concreto que se via, que se mostrava ali no meio da igreja. Tudo relacionado ao amor. Veja que Paulo ele diz aqui em 1 Coríntios 13:13 que o amor ele é o mais importante dentre os três, essas três virtudes, fé, esperança e amor, sendo o amor o maior deles. Então, estamos diante de uma igreja doutrinária e cheia de amor prático. O autor ainda diz aqui, a obra de fé dos Tessalonicenses era motivada pelo amor que o Espírito Santo operava no coração dos crentes. O amor demonstrado por aqueles cristãos promovia um amor recíproco, isto é, de uns para com os outros. E isso é algo muito importante em nosso meio.
que esta virtude do amor esteja no coração de cada um de nós. E o quarto aqui, a virtude da esperança. Esperança é a característica essencial da vida cristã. O crente, ele vive de esperança. No texto aí do versículo 3 que estamos estudando, Paulo ainda fala paciência da esperança. E o autor diz que esta paciência, que tem o sentido aqui de resistência, de perseverança, sugere que há uma perseverança da esperança. A lembrança de que estava na mente de Paulo era o sofrimento que implicava perseguição e adversidade. Tudo isto aos Tessalonicenses suportavam com o gozo do Espírito Santo, pois apesar de tudo, aqueles cristãos permaneciam firmes na fé recebida. Paulo ainda escreve: "E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo." Então, esses irmãos, embora estivessem em meio a grandes tribulações, esses irmãos, eles permaneciam, ou eles não perdiam, melhor dizendo, a esperança da glória. Eram crentes cheios do Espírito Santo, cheios de fé, cheios de amor e cheios de esperança. Que exemplo que nós aprendemos hoje nessa igreja aqui da Tessalônica, que este amor, que esta fé, que esta esperança encha nossos corações e nós possamos servir melhor o nosso Senhor, servir melhor o nosso próximo e esperar o nosso Senhor, que breve resgatará ou buscará a sua igreja. Amém? Então era isso que eu tinha para falar sobre esta lição, que o Espírito Santo possa falar aí melhor no coração de cada um de vocês. E eu neste momento quero pedir as bênçãos de Deus sobre cada um de nós, para que o nosso Deus venha nos abençoar, abençoar a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja e a nossa escola bíblica dominical. Deus abençoe a todos.